Paz do Senhor, meus amados, tudo bem, queridos? Vamos ler um versículozinho, é Isaías 43, 25. Diz assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, mim não lembro. Quem está falando é Deus. Ele disse: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Transgressões é pecado, né? Apaga as tuas transgressões. E por amor de mim, dos teus pecados, eu não me lembro. Meus amados, a gente é muito falho, né? Cheio de fraqueza. Alguém apronta com a gente perdoa de mentirinha, né? Às vezes é de mentirinha, não é nem de verdade. Aí quando vem uma situação, a gente passa logo. Tu fizesse isso. A gente fica relembrando o que aquela pessoa fez. A gente na nossa fraqueza. Mas a palavra de Deus diz: por amor de mim, dos teus pecados, eu não me lembro mais. A Bíblia diz, meus amados, que o Senhor joga os nossos pecados, as nossas fraquezas, no mar do esquecimento, né? O Senhor usou o profeta Isaías e disse: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. A escarlate, ele é um vermelho muito vivo. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a lã, né? Ainda que seja como carmesim, né? Glória a Deus, eles se tornarão como a branca lã. Tá vendo? Então, meus amados, olha, o ponto fraco de Deus é você se arrepender. É você dar meia volta. Glória ao nome de Jesus, não é? Olha, por isso que eu digo, meus amados, olha, Jesus trabalha de maneira diferente da nossa. Para Deus é o oposto. Para Deus é um paradoxo. O pequeno fica grande, o grande fica pequeno. Ou seja, o exaltado, Deus humilha. O humilhado, Deus exalta. Tá vendo, meus amados? Glória ao nome de Jesus. Certa vez, Jesus, quando chegou, ele veio para a terra consumar a obra do Calvário, né? Então, quando chegou no final, que já estava prestes dele passar o processo da crucificação, ele celebrou a última ceia, não é? Celebrou a última ceia, não é? Preparou o cenário, né? Os discípulos todos celebrou a última ceia que ele ia estar com os discípulos. Quando ele terminou de celebrar a última ceia, ele tirou assim um manto que ele tinha, creio que para não molhar. Tirou um manto, tirou uma toalhinha da sua cintura, pegou uma bacia, não é? A bacia d'água e começou a lavar os pés dos discípulos, né? É verdade, veja bem, só que se você não quiser, você não tem parte comigo. Ele queria dar uma lição, porque Jesus, ele pregava muito por ilustração, por exemplo, não é? Aí Jesus pegou aquela bacia, celebrou a ceia, todos tomaram a ceia, quando ele disse: esse é o meu pão, né? Esse é o pão, isso é a minha carne. O vinho, esse é o meu sangue. Ele explicou tudo direitinho na ceia. E quando terminou, tirou aquela toalhinha da cintura, botou a bacia d'água e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando ele terminou de lavar, ele disse aos discípulos: vocês me chamam de Senhor, não é? Ele disse: e eu sou. Vocês me chamam de mestre, não é? Eu sou. Ele disse: se eu sou Senhor, se eu sou mestre, se eu peguei a bacia, se eu lavei, se eu me inclinei e lavei os pés dos discípulos de vocês, vocês têm que fazer a mesma coisa com cada um de vocês. Tá vendo, amados? Que coisa linda, né? Maravilhosa, que exemplo. Tem tanta gente que se embaraça no evangelho, entra no evangelho, daqui a pouco caiu, porque teve uma cara feia, porque alguém não gostou, porque não olhou para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vê que você precisa melhorar muito, né, amados? Olha, eu falo com propriedade, não é? Porque aqui é um testemunho vivo, autêntico, não é verdade? Fazem 42 anos
que eu sou evangélica. Cada dia sou mais. Porque, meus amados, ser crente é uma delícia. Você tá bravo, daqui a pouco tá manso. Já eu não quero você desse jeito. Olha, se você ficar desse jeito, eu vou ficar longe de você. Quem quer ficar longe de Deus? Ninguém. Porque Jesus disse nas suas palavras, sem mim, nada tu pode fazer, não é? Oh, glória a Deus, a gente fica de bochecha um dia, no outro dia já quer desmanchar a bochecha. Não é não, amado? Veja que, né, que coisa importante, né? A palavra de Deus quebra a gente. Mas se eu for olhar para a fraqueza do irmão, Jesus não mandou você olhar. Jesus mandou você ajudar. A Bíblia diz que os mais fortes, eles suportem as fraquezas do fraco. Então, se eu olhar para Jesus, meus amados, a gente precisa melhorar muito. Meu Deus, tu fizesse isso, né? Porque, veja bem, Jesus, ele se despojou do seu trono, amado. Do seu trono, da sua glória, da sua autoridade. Não é? A Bíblia, Paulo disse assim, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, né? A forma de servo, ele deixou o poder, deixou a glória, deixou a autoridade, deixou a majestade, para servir. Jesus uma vez disse aos discípulos, tu quer ser grande? Então tu vai ser servo. O maior tem que se tornar o menor. Tá vendo, meus amados? Como a banda de Jesus é a banda celestial. Agora, quanto mais, amado, você desce, mas Deus aparece. Não é? Glória a Deus. João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu gosto demais do exemplo de João Batista, porque João Batista foi muito privilegiado, não é? Observe, às vezes tem família que vai trabalhar, não dá certo. Aí tem uma empresa, aí bota uma família, aí não dá certo. O familiar quer chegar tarde, não quer obedecer o horário, não quer porque é família, quando vê desmoronou tudo. Não é? Ali é um funcionário. A não ser que seja sócio. Sócio é meio a meio. Eu mando e tu manda. Mas funcionário é funcionário. Não é? A gente tem que saber se posicionar, se colocar no nosso lugar. Não é verdade, amados? Glória a Deus, não é? E ali, o que é que eu quero dizer? João Batista era primo de Jesus. E João Batista veio ao mundo com uma missão muito gloriosa, muito específica. Já desde do ventre, ele já foi cheio do Espírito Santo, porque ele veio com uma missão, a missão de precursor. O que é precursor? É uma pessoa que vem antes anunciar uma pessoa muito importante, né? Ele precursor e ele era primo de Jesus. Tinha um grau de parentesco, tinha uma missão gloriosa, foi privilegiado, mas ele se colocou no lugarzinho dele, não é? Glória a Deus. João Batista estava batizando no Rio Jordão. Quando ele estava batizando, daqui a pouco lá vem Jesus. Quando Jesus apareceu, ele disse, não, eu que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. Vê que humildade, meus amados. Não é? Aí Jesus me batiza para que se cumpra as escrituras, né? Quando ele viu Jesus, ele disse assim para aquela multidão, eu batizo com água para o arrependimento, não é? Mas vem um depois de mim. Esse eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Deus, meus amados. Aí ele dava glória a Deus, tudo era para Deus, tudo era para Deus. Quanto mais ele dava, mais ele se enchia. Dava. Não tem gente que é assim, né? Às vezes a Bíblia diz assim, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Com a medida que tu medires, eu vou te medir. Isso é tudo, viu? Isso é generalizado. Se a semente for boa, vai colher boa semente. Se a semente for má, vai colher a má semente. Porque a Bíblia diz, com a medida que tu medires,
tu vai ser medido. Não é verdade? Então, veja bem, então ele dava a Deus toda a glória, toda a honra. E veja bem, e às vezes a gente tem um pouquinho. Ah, esse pouquinho só dá para mim. Não dá nem para dividir, vai faltar para mim. Meus amados, aquilo é um teste. Aquilo é um teste de abundância. Experimenta dividir o teu pouquinho com o menos necessitado. Para tu ver o que é que Jesus faz na tua vida. Não é? Glória ao nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Com a medida que tu medides, tu vai ser medido. Então, veja bem, meus amados, quando a gente aceita o evangelho, você pode observar, tem uns que crescem, tem uns que se aprofundam, tem uns que passam todo tipo de luta e não sai da presença, né? Por quê? Porque a semente dele caiu em boa terra. Ele escuta a palavra e ele põe em prática. Mas tem aquele que ouve. Aí daqui a pouco a cara feia, não quero mais. Tá vendo mesmo, né? Porque ele fez a casa dele na areia, amados. Não é verdade? Então, se a gente conhecer Bíblia, não é? A gente vence pela palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. Se você não conhece a palavra, você é derrotado. Por exemplo, uma pessoa estava na igreja, tá certo? Caiu numa fraqueza, né? Adultério, droga, seja lá o que for. Aí depois que a pessoa caiu, o inimigo fica na cabeça dele, porque ele já está separado de Deus. Olha, não existe nada, meus amados, que nos separe de Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. É o pecado. O profeta Isaías disse, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, abençoar, mas o vosso pecado faz separação, não é verdade? Então a pessoa vai e comete um pecado, uma falha, caiu da igreja. Aí cometeu tudo quanto é de coisa troncha errada lá, o diabo diz, isso não tem jeito para tu mais não, tira a tua vida, joga na frente do carro, vai, porque tu não presta mais para nada, vê o que tu fizesse. Tá vendo? Veja bem, o que é que acontece? Se aquela pessoa conhecer a palavra, ela tem vitória, não é? Mas se ela não conhecer, é derrotada. Porque se ela conhece a palavra, ela sabe que o caminho do retorno é se humilhar. O caminho do retorno é confessar. O caminho do retorno é deixar. Porque Salomão disse, o que encobre o seu pecado, ele nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não é verdade? Glória ao nome de Jesus. Então, se ele conhecer a palavra, muitas vezes conhece, mas tá no orgulho, não quer se humilhar, não quer descer, não, eu não pequei, eu não fiz isso. Vai ser, meus amados, peneirado na mão do inimigo. Não vai ter vitória nunca. Porque tem que abandonar, tem que confessar, tem que se humilhar. Não é, errou. Cada um critica, diga o que quiser. Não é verdade? Mas se ele se humilhar, confessar, não é verdade? Então ele vai ter vitória. Não é verdade? Porque ele confessou, ele abandonou, ele deixou, ele derrotou o diabo. Agora, se ele ficar, não fiz não, eu não fiz não. Não, meu amado vai sofrer tanto. E a gente vê muitos exemplos que tem gente que tinha uma patente muito alta, está na cadeia. Na cadeia porque não tem nada, meus amados, que não seja descoberto. Não é? Mas se conhecer a palavra. Conhecer, às vezes a pessoa conhece, mas não quer obedecer. Tem que se humilhar. Não, realmente aconteceu. Aconteceu, infelizmente, eu não queria, o inimigo tentou, na hora eu não estava preparado, eu caí, mas agora eu quero ajuda. Olha, tem um menino aí, meus amados, que eu não aprovei o que o menino fez. Eu não vou dizer o nome do menino, mas está rolando na internet. Se a pessoa a captar, vai entender. Tem um menino que ele estava na igreja, não é? Tinha aqueles troféu talento. O menino ganhava todos os troféus. O diabo tentou e o menino caiu no pecado. Caiu no pecado e caiu feio, né? Homossexual, aprovado, escarneceu, foi aquela desmantelo tudo. Quando é agora, o menino, a ficha caiu. Quero deixar, quero mudar, não quero mais isso. Tem gente jogando pedra.
mas eu admirei o retorno, viu, amados? Porque tem que fazer isso, não é? Ele, não quero mais isso não. Isso aí estava errado. Quer dizer, ele o quê? Ele já ganhou vitória. O diabo já perdeu na vida dele. Porque ele se humilhou, ele retornou. Por enquanto, ele vai ficar sem confiança, né? Pelo que ele fez. Mas o tempo é que vai dar o retorno daquela confiança. Ele fez a coisa certa. Ele não fez a coisa certa errando, blasfemando, né? Entrou até em contato com... Não, porque na igreja, né? Mas ele se humilhou. A ficha caiu, ele se arrependeu, ele quer melhorar, ele quer sair da situação. Tô errado, isso aqui não estava certo. Eu dei o maior ponto à atitude dele, porque a atitude dele é bíblico. E eu creio que Deus vai levantar, vai erguer, vai dar vitória e vai colocar ele em postos altos. Porque ele é um menino que ele tem um potencial muito alto. Não é, mas foi fraco. O diabo tentou, ele caiu. Como qualquer pessoa pode cair. Mas só que ele assumiu, amados. Que coisa linda. Não é o que ele fez. O que ele fez está errado. Mas o retorno, né? Assumiu. Glória a Deus. Meus amados, eu tenho tireoide, viu? Aí, às vezes, quando eu prego muito, ataca um pouquinho. Mas eu tomei uma aguinha e hidratei, né, meus amados? Então, cada um de nós errou, né? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, você tem que fazer um retrospecto. Estou errado aqui, quero melhorar, Deus me ajude, agora não tem força, mas eu vou buscar as armas espirituais. Aí o Senhor dá vitória. Tá certo, meus amados? Então, que cada um de nós possamos fazermos um retrospecto. Aonde errou, consertar, porque quando você erra e você conserta, você acabou com as forças do inimigo. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Agora, se você omitir, você vai ficar na mão do inimigo, né? Porque a gente vê lá fora que muitos caiu e não saiu da mão do inimigo, porque fica mentindo. Não é? Não olhe para aquelas pessoas que não têm exemplo, mas olhe para uma pessoa corajosa, que caiu, foi atacado e se levantou e está lutando, não é, para reconstruir o seu bom nome. Tá certo, amados? Fica com Deus, queridos.